Olá! Está começando agora o De Quinta, o programa de debates da Colmeia, a rede de podcasts do Sul 21. Eu sou Luiz Eduardo Gomes, repórter do Sul 21. O De Quinta, como algumas pessoas sabem, é o podcast do Sul 21 lançado em abril e que teve 10 episódios em que foram discutidos diversos temas da pauta local e nacional. Com o lançamento da Rede Colmeia, o programa ganha um novo formato e passa a ser transmitido pelas redes sociais, mas segue a ideia de sempre trazer um tema em destaque no noticiário nacional para o debate. Neste programa de reestreia, debatemos censura e autoritarismo no Brasil de Bolsonaro. Conosco, nesta quinta-feira, a professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Célia Pinto, e o jornalista Moisés Mendes. Boa tarde, professora. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. Boa tarde. Censura e autoritarismo no governo Bolsonaro, né? Nós tivemos agora, recentemente, alguns episódios que podem sim ser considerados como censura, como a demissão de alguns jornalistas da SBT, da Jovem Pan, que se posicionaram contra o governo Bolsonaro de alguma forma e logo em seguida perderam o emprego. Não foi anunciado com uma demissão por falarem mal do Bolsonaro, mas foi algo que foi tão imediato as críticas que eles fizeram, que pode sim ser considerado censura. Nós tivemos também em outros níveis que não passaram diretamente pelo governo federal e não passam pelo governo federal, como a questão da censura a livros da Bienal do Livro no Rio de Janeiro por parte da prefeitura. Nós tivemos aqui em Porto Alegre a questão da censura à exposição de cartunistas na Câmara de Vereadores, né, depois reinaugurada por decisão judicial. E eu pergunto para vocês, começando por ti, Moisés, tu considera que já temos algum nível de retorno da censura no Brasil? Pois é difícil fazer comparação, né? Eu prefiro, eu vou falar de vivências pela minha experiência de jornalista e vou deixar para a professora Célia teorizar em cima do assunto, que ela é uma estudiosa, uma pesquisadora, uma cientista, né? Eu acho que nós vivemos hoje uma situação em que se configura, a partir, entre outras coisas, como tu citaste, da perseguição ao próprio jornalista, alguma coisa parecida com situações de exceção que nós já vivemos. Quer dizer, eu tenho idade para falar de situações que eu mesmo vivi, censura, e nós podemos mais adiante lembrar isso aí, porque as pessoas acham que é uma coisa distante, não é tão distante assim. Eu hoje, Luiz, antes de vir para cá, eu pesquisei e descobri que o departamento de censura, por exemplo, da Polícia Federal, que existia, nós tínhamos lei de imprensa com censura prevista na lei de imprensa, existiu até 88. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação que pode repetir um cenário recente, que nós vivemos na ditadura, depois do período até que pode dizer que é fim da ditadura, que nós continuamos vivendo situações de exceção. E uma coisa preocupante é essa, que nós podemos abordar mais adiante, da represália dos próprios patrões, vamos dizer assim, aos jornalistas progressistas, que eu não vou chamar de esquerda, jornalistas progressistas, principalmente. Tu citaste aí jornalistas que não são de esquerda, por acaso, e que são, vamos dizer, arrependidos de ter apoiado o golpe, por exemplo, de ter depois, certamente, não sei, de não terem contemplado demandas pelo bolsonarismo e que saltaram fora, vamos dizer, dessa militância de direita. Mas eu depois prefiro falar, vou deixar a professora falar agora, eu prefiro falar também e principalmente dos jornalistas de esquerda que tiveram que abandonar as redações, as grandes redações. Não preciso citar nomes nem nada, as pessoas sabem, né, o que está acontecendo e o que isso representa, que fenômeno é esse, que são pessoas que raramente conseguem se recolocar no mercado, né, porque a situação hoje, de alguma forma, eu concordo com o Flávio Kutz, às vezes ela tem, em alguns aspectos, um ambiente pior do que o da ditadura, e eu acho que no jornalismo essa situação, para efeito de comparação, pode até ser considerada pior, e depois eu até quero refletir sobre isso aí. Acho que a possibilidade da resistência na ditadura, com a perspectiva de democracia, de luta,
de participação dos jovens, por exemplo, era uma coisa mais concreta do que hoje. Hoje há um desalento e a própria imprensa, o jornalismo progressista passa por essa situação que não é favorável a quem pensa fora do esquema do dominante, vamos dizer assim. Professora, como a gente tem falado, né, tu acha que é possível traçar paralelismos entre o período atual e o período do regime militar, ou há um certo exagero no momento? Acho que há possibilidades. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar com o Moisés aqui. Eu acho que há possibilidade de traçar paralelos e acho que não é exagero. Eu concordo com o que o Moisés falou um pouco antes, citando o Flávio Kurtz. Eu acho que nós estamos numa situação, inclusive, mais dramática do que as situações que nós vivemos anteriormente. Pensando na questão da censura. A censura acontece no Brasil, acontece censura de duas formas. Ou porque existe uma lei de censura. E essa lei de censura diz, se eu fizer isso eu vou ser criminalizado, ou eu tenho de entregar o meu texto antes, e eu faço isso porque sou obrigado. E há um sentimento de censura difuso e legitimado, que é muito pior na minha percepção. Porque houve a censura durante o Estado Novo, havia o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia a censura de tudo que acontecia, definia o que poderia acontecer ou não. Houve censura durante toda a ditadura militar, mas tanto o Estado Novo como a ditadura militar eram regimes de exceção em que havia uma grande oposição nas ruas, e sendo presa, sendo ameaçada, fazendo pressão a esses governos que haviam chegado ao poder não através de voto. No Brasil, nós temos uma situação contrária. Nós temos uma interrupção do sistema democrático brasileiro em 2016, ou seja, nós vivemos um período claro de pós-democracia, mas muito legitimado por instituições que, para quem não está vendo, eu faço entre parênteses, instituições democráticas. Então, o que nós temos hoje, não existe nenhuma lei nesse momento de censura, mas se censurou o filme do Chico Buarque de Holanda, que ia passar no Uruguai, se censurou o filme, a estreia do filme do Marighella, se censura música, se censura jornalistas, ou seja, se censura claramente políticas públicas, como a política pública de escola sem partido, como a política pública contra a ideologia de gênero, que são está se criando agora no Ministério da Educação, eu li hoje de manhã ainda na Folha de São Paulo, que está se criando uma cartilha para os professores universitários saberem o que eles podem e não podem dizer em aula. Então, isso é muito grave, porque isso tem uma certa legitimidade. Nós estamos vivendo um momento de extremo conservadorismo dentro do país, em que há uma certa legitimidade para isto. Então, eu fico muito preocupada, acho que nós estamos, que o efeito será o mesmo, ou seja, o resultado será o mesmo. Nós estamos indo muito rapidamente para um regime não democrático, dentro de regras pseudo-democráticas, diferente de golpes de estados militares, em que a ruptura era muito clara. Então, eu acho que dá para fazer a comparação, e acho que nós, nesse momento, estamos perdendo na comparação. Professora, se fala muito de censura a jornalismo, censura à arte, né? A senhora acabou de tocar num ponto muito importante, que é a censura à liberdade de cátedra, né? Uhum. Se tentou no Brasil, em diversos níveis legislativos, a apresentação de um projeto chamado Escola Sem Partido, né, que visava justamente delimitar o que o professor poderia falar, não poderia, e a punição que esse professor poderia sofrer caso ele falasse algo que, digamos assim, contrariasse essa legislação da Escola Sem Partido. A gente viu que isso foi derrotado em alguma medida em diversas casas, isso não avançou no Congresso Nacional, porém, como a senhora bem disse agora, isso está voltando de outras formas, né? De apresentação de cartilhas. Há um projeto. Eu estou casualmente analisando nesse momento as deputadas mulheres que se elegeram da extrema-direita. São assustadoramente conservadoras e algumas delas falam claramente no projeto da Escola Sem Partido.
E a Escola Sem Partido é um projeto ideológico que traz junto a volta nas escolas da moral e cívica, há projeto claro sobre isso, ou seja, com a militarização de escolas fundamentais, ou seja, a Escola Sem Partido é um projeto fascista. Ele é um projeto de extrema-direita e ele é um projeto fascista. Ele traz junto as escolas militarizadas, ele traz junto a questão da moral e cívica, ou seja, ele é o mais ideologizado dos projetos educacionais que o Brasil teve pós-ditadura militar, certamente. Moisés, tu falaste também nessa questão de que da censura, que esse nível, digamos assim, visível do que a gente viu até agora afetou os jornalistas de direita, né? Eu citei o caso da Raquel Sherazade, né, que foi suspensa no SBT, mas que também tem esse nível da censura que talvez seja inclusive mais grave, porque ela não é tão manifesta, porque não é um ato, digamos assim, determinado jornalista progressista falou tal coisa e foi demitido. Já é um encerramento de espaço que vem desde antes, né, da eleição do Bolsonaro, que é o fechamento das portas, né, para o dissenso, né? E aí, de forma geral, na mídia tradicional, né? Como é que tu vê essa questão? Tu acha que também tem essa questão do fechamento de portas, de oportunidades, de espaço, já é algo que atingiu níveis preocupantes? Como é que tu vê essa questão? Só para tentar fazer também uma comparação, com o período de censura da ditadura, por exemplo, considerando a situação da imprensa, tu tem, a partir dos anos 70, com o surgimento dos pequenos jornais, os chamados jornais Nanico, Pasquim, Movimento, Opinião e outros jornais ditos alternativos, tu tem toda a perspectiva de furar, vamos dizer, o bloqueio da grande imprensa em relação à postura que adotava diante do regime. Então, o que se dá ali, e a Célie sabe melhor do que eu o que acontece, o que se dá ali é uma glamorização, vamos dizer assim, do próprio jornalismo, da luta pela democracia, pelas grandes pautas, liberdade, distribuição de renda, direitos humanos, luta contra racismo. Todas as grandes questões que são levantadas nos anos 70, elas passam muito por essa pequena imprensa, a imprensa nanica, e vai se refletir depois nas grandes redações. E essas grandes redações, a partir de 68, com a censura que é formalizada pelo regime, essas grandes redações reagem ao que está acontecendo. Então, muita gente acha, não, mas os grandes jornais sempre foram reacionários e são jornais conservadores e pró-regime, mas tem, em determinado momento na ditadura, um rompimento dessa relação que se dá muito por causa da censura que acontece a partir de 68. O que nós temos hoje? Nós não temos o glamour da democracia e da busca da democracia, da luta da democracia que nós tivemos durante a ditadura. E isso aí acontece porque, por vários motivos, alguns que tu não consegue pegar concretamente o que está acontecendo, o que tem uma apatia, tem uma sensação de não resultado com mobilização, com tudo que aconteceu até agora, e isso acontece também em relação à imprensa. A questão específica que tu pergunta, eu acho que o que há hoje há uma caçada nas grandes redações, né, com esvaziamento do espaço progressista dentro das grandes redações, isso em todo o país. A perspectiva para esses jornalistas de militância nessa imprensa virtual, online, que também não está ainda consagrada como eu acho que deveria estar no Brasil. Tu é um exemplo de que milita como nesse jornalismo aqui no Estado, né? Acho que tem que ser maior. Nós temos que fazer redes de resistência de jornalismo progressista que tenham um poder, uma potência equivalente ao da grande imprensa. Nós não temos hoje. Vocês falaram, a gente está falando até o momento, né, da questão da censura, né? Censura que vem que alguém impõe
a alguém que caça a liberdade de expressão de alguém, caça o direito à palavra, que a censura manifesta, né, quase o aspecto visível da censura, digamos assim. Mas a censura ela também tem por objetivo, sempre tem, independente do país que isso seja colocado, impor um ambiente de medo, né, de medo de reação, né, que isso leva a uma autocensura, né, a pessoa acaba se cerceando, né, tolhindo o próprio direito à palavra por medo de ser demitida, por medo de ser alvo de operações policiais. Professor, isso que eu te pergunto, tu já percebe isso na universidade, os próprios professores daqui a pouco tendo mais cuidado de certas coisas dentro da sala de aula, porque percebem que não tem mais a liberdade que tinham há alguns anos atrás? Eu, por exemplo, toda vez que falo no globo terrestre, eu digo aos alunos, respeito todos que acharem que a Terra é plana, para que o ministro não me chame de ideológica. Mas sempre eu digo isso na aula. Agora, toda vez que eu falo em globo terrestre, eu sempre tenho esse cuidado. Acho que, falando sério, eu digo isso na aula realmente, mas falando sério, eu acho que não. Eu acho que é evidente que nós temos situações muito complexas agora, porque a universidade ela está sendo colocada contra a parede e de uma forma, bom, óbvio, se nós pegarmos esses políticos de extrema direita ou o astrólogo que mora em Virgínia, essas coisas, eles vão falar que a universidade é um antro de drogados, um bordel, uma balbúrdia, etc. Mas não é este é o maior problema, porque a classe média sempre achou sempre olhou as universidades públicas com certo medo já. Então isso casa um pouco com essa classe média muito pouco cultivada que nós temos no Brasil, que sempre achou que as universidades federais, as universidades públicas, era uma coisa que aconteciam coisas horríveis lá dentro e que os seus pobres filhos iam ser dominados por isso. Eu acho que a coisa mais séria que está acontecendo é alguma coisa de acabar a universidade tirando toda a possibilidade de autonomia financeira da universidade. É por aí que vai acabar a universidade. A universidade ela não existe sem autonomia financeira. Então, essa é a política. Depois tem toda essa política que tem essa classe média e mesmo as classes mais populares que são muito distantes da universidade, com grande preconceito contra a universidade. E uma campanha completa que a universidade é balbúrdia, que a universidade não respeita os princípios da moral e dos bons costumes ou coisas desse tipo. Então, agora, eu acho que a Universidade Federal a qual eu pertenço e todas as grandes universidades do país atual, nesse momento, os seus conselhos universitários têm se manifestado a favor da autonomia de cátedra, contra o projeto Futurice do MEC. Então, eu acho que, por enquanto, nós somos uma das resistências, até porque a gente está resistindo em nome de alguma coisa que chama-se ciência, né? Acho que nós somos... Não estou sentindo isso. Agora, na época da ditadura, por exemplo, houve... não sei se isso pode vir a acontecer em relação à universidade. Na época da ditadura, eu era aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e havia, do lado do gabinete do reitor, no 6º andar, uma sala com o coronel natalício, chamava-se. E tudo que acontecia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sabe o que ele era? Ele era censura dentro da universidade. E em 68, eu entrei na universidade um pouco depois como aluna, mas em 68 houve uma grande cassação de professores dentro da universidade. Nós temos até um livro publicado pela Associação dos Docentes da URGS com toda a lista dos cassados. Então, isso aconteceu em 68, e havia os alunos não conhecem isso, as pessoas não conhecem isso. Havia um decreto, que eu não me formei por causa dele, chamado 477, que se um aluno fosse considerado subversivo, comunista, ou estivesse abalando a ordem, ele era expulso da universidade, ele não poderia frequentar nenhuma universidade federal pelos próximos 10 anos. O 447 era uma espada na nossa cabeça quando eu era estudante da universidade. Então, nós ainda estamos em um momento
Mas isso pode chegar, porque não chegou ainda. Ou seja, porque a ditadura, ela não tinha nem obrigação de... Ela largava as coisas porque ela tinha muita oposição. Eu me lembro que nós, em 69, em 70, nós íamos para frente da velha faculdade de filosofia fazer cantar, fazer campanha contra a ditadura, e cantávamos, para não dizer que eu não falei de flores, e o velho diretor, que era um liberal muito simpático, muito conservador, desceu as escadas correndo e disse: por favor, não cantem em Internacional, achando que nós estávamos cantando Internacional. Então, havia também uma politização muito grande, que me assusta muito, que não existe hoje. Hoje nós não temos... Nós temos estudantes jovens que têm muitas causas, mas essas causas não são politizadas. Quando a gente fala em partidos políticos, quando a gente fala em luta política para os jovens, eles ficam olhando para a gente, dizendo que gente bem velha. Isso é muito assustador. Moisés, te parece que no jornalismo existe, de alguma forma, os próprios jornalistas adotando essa autocensura, esse autocerceamento, um cuidado excessivo na hora de falar de algumas questões que poderiam desagradar não só o governo, mas juízes, né? A própria classe média, digamos assim, que estão pessoas tão ativas nas redes sociais, né? Não querer desagradar essa, digamos assim, essa turba que sempre está de prontidão, né, para reagir nas redes sociais a qualquer coisa que lhes desagrade. Eu tô longe, tô fora de uma grande redação há 3 anos, então eu não posso falar por um ambiente da redação, mas pelo que tu percebe no comportamento geral da imprensa, há uma tentativa de sobrevivência, de alongamento, vamos dizer, dessa sobrevida do jornal impresso, que é uma luta justa, né, que se faça, para fazer a transição para esse mundo online que não tem não oferece a mesma rentabilidade, não é um negócio tão bom como foi a imprensa até hoje para eles. Então eu não posso falar desse ambiente de redação nesse sentido. Mas a professora estava me lembrando agora da questão da universidade, que tinha grandes redutos de resistência na ditadura, porque tinha todo o charme da resistência. A resistência era uma coisa que tinha esse glamour, né? E a universidade era um reduto importante, claro, né? Então, com toda essa mordaça do 477, com um censor lá dentro, eu tinha o ministro da Educação, era um déspota charmoso, que era o Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho era uma figura sedutora, uma figura fantástica. Hoje tu tem um ministro da Educação que não vamos ter saudade do Jarbas Passarinho, mas para fazer uma comparação, hoje tu tem um ministro da Educação que duvida do aquecimento global, que debocha da questão da Amazônia, né? Mas em relação à imprensa, eu vou dar um exemplo rápido aqui, Luiz, de como a grande imprensa ajudou a construir grandes pautas na época da ditadura e que foram abandonadas hoje, né, numa suposta liberdade, até o golpe de 2016, de agosto, né, numa suposta liberdade absoluta de imprensa, que nunca é absoluta, mas que a gente achava que existia. Bueno, o Estadão tinha um jornalista, chama Lúcio Flávio Pinto, eu gosto muito de falar disso, que ele inclusive tem um vídeo no YouTube, se entrar com busca, Lúcio Flávio Pinto, TV Ovo, que é uma TV alternativa de Santa Maria, as pessoas vão achar, estudantes principalmente, eu acho que gostaria que vissem esse vídeo. O Lúcio Flávio diz o seguinte: quem quiser saber da cobertura ambientalista da grande imprensa no Brasil, tem que ler o Estadão, o jornal mais conservador do Brasil. Por quê? Porque ele está dizendo, vocês vão ter que ler o que eu escrevi no Estadão naquele período, anos 70 e 80. O Lúcio Flávio Pinto é considerado por muitos o grande jornalista ambientalista brasileiro. Ele trabalhou no Estadão. Então, as questões da Amazônia, o Chico Mendes, que ninguém sabia quem era, foram saber quando morreu, todas as grandes questões da grilagem, né, da invasão de terra indígena, tudo isso aí passou pelo Lúcio Flávio, que é um jornalista do Pará, em atividade até hoje como jornalista alternativo, vamos dizer assim, né, e que publicava essas coisas no Estadão. Então o Estadão publicava grandes reportagens sobre questão ambiental, que é um tema abandonado pela grande imprensa. A grande imprensa abandonou grandes questões
dos anos 70, não sei se pelo medo esse que tu está falando, mas por um condicionamento a um público conservador que consome o jornal impresso, por exemplo. Isso é um dado. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, Datafolha, que conclui, e eles foram corajosos em publicar essa conclusão, é o seguinte: o público leitor da Folha é mais conservador que a média do público brasileiro. Vai dizer, mas que média é essa? Como é que tu vai fazer essa média, né? Com tantas diferenças e tal? Mas eles tentaram fazer. Então eles concluem que o cara que consome a Folha de São Paulo é um cara mais reaça do que a média do brasileiro. Isso é muito assustador, porque o jornal contribuiu para isso aí, né? Se um jornal que nos anos 70 e 80 era dado como um jornal progressista, como é que chegou ao ponto de ter uma grande massa de um público conservador, né? É uma questão séria, né? Moisés, professora, a gente tem visto as questões, quando a gente nas pesquisas de avaliação do governo Bolsonaro, ele tem a popularidade dele tem em queda, né? Mas aí tem uma questão que a antropóloga, né, a professora antropóloga Isabela Calil, ela tem apontado em alguns textos que ela tem feito, é de que uma boa parte da queda dessa popularidade é de um público, é de um eleitorado que esperava que o Bolsonaro fosse mais radical, né? Ou seja, que realmente queria um governo que fosse mais autoritário. Por que eu falo isso? Porque os episódios que a gente teve recentes, e aí sim, de uma censura visível, que foram bem escancarados nessas últimas 2 semanas, foram a censura à Bienal do livro no Rio de Janeiro, que veio da Prefeitura do Rio de Janeiro, não tem, teoricamente, nada a ver com o governo Bolsonaro, e a censura aqui na Câmara de Vereadores, que aí sim tem a ver com o governo Bolsonaro, porque eram charges, desenhos críticos ao governo Bolsonaro, que desagradaram os partidos bolsonaristas, digamos assim, né? A presidente da Câmara, Mônica Leal, determinou a retirada, né, dessa censura, dessa exposição. Mas aí eu lhe pergunto, criou-se de certa forma um ambiente, né, que tem um clamor autoritário, né? E aí aquela velha história, né, que o problema da censura não é apenas ter um censor em cada redação, em cada esquina, em cada sala de aula, né, mas que empodera o guarda da esquina, né, empodera o presidente da Câmara, o prefeito, que se sentem autorizados para eles mesmos já adotar a censura quando eles não deveriam ter esse poder, né? É assim, quer ver? Não querendo intelectualizar a discussão, o Foucault fala que em cada época da história, há coisas que podem ser ditas e feitas e coisas que não podem ser ditas e feitas porque não existe espaço de enunciação. E nós estávamos vivendo uma experiência democrática muito limitada, na verdade, mas era uma experiência democrática em que uma censura era impensável. Impensável, depois de 88, da Constituição, censurar uma exposição de arte por alguma razão, porque tinha questões sexuais ou questões políticas, etc. Ou censurar um livro. Então, havia uma disposição do país que é impossível acontecer. Nós tivemos uma virada. E essa virada não aconteceu de uma hora para outra. Essa virada aconteceu quando as fações, os grupos e a parte progressista deste país perdeu as ruas. E se perdeu as ruas em 2013, quando parte dos grupos progressistas no país se enganaram muito sobre o que estava acontecendo nas ruas. Ali é uma virada muito grande, e não é pouco tempo, são 6 anos. E durante esses 6 anos, há todo um discurso conservador que se cresce, há um antipetismo que se torna esse discurso conservador. Então, há todo um discurso conservador muito grande que dá chance para que esse tipo de coisa que tu está falando aí, como é a censura do Crivella na Bienal, é sim parte da questão bolsonarista. Porque se tivesse qualquer um outro presidente da República lá, e não faria isso. Não estou falando, se em vez do Bolsonaro tivesse ganho as eleições, Geraldo Alckmin aí não faria isso. Mas ele está fazendo isso porque tem toda uma condição, porque o discurso, e eu concordo contigo, o discurso bolsonarista é um discurso de extrema-direita. E se nós fizermos, se existem 30% da população achando que esse discurso é bom, isto é muita gente. Isto é muito poder. Ou seja, há um imenso poder
E depois tem um grande grupo que tanto faz, que se despegou da política. Que esse aquele jovem que tinha tanto entusiasmo de ir para as ruas contra a ditadura, atualmente está descolado da política. Então, eu acho que há uma condições de emergência ótima para que aconteça isto, para que se ponha jornalistas para fora, para que se faça censura a obras de arte. Mas eu queria só falar mais uma coisa aqui sobre, me metendo nessa área alheia, que é do jornalismo, me metendo mesmo. Eu acho que tem uma coisa muito preocupante atualmente no jornalismo brasileiro, na grande mídia brasileira. Uma não, tem muitas, mas uma é muito preocupante, porque há um grande apoio ao governo Bolsonaro, por parte de toda a política econômica que o governo Bolsonaro pretende fazer. Há um grande apoio de toda a mídia nacional, quer seja ela mídia impressa, quer seja ela mídia de TV, a Paulo Guedes. Isso é o projeto econômico. Eu não vejo nenhuma crítica a isto. A crítica que se faz, e aí a censura, não há nenhuma censura, há uma total acordo de interesses entre as políticas neoliberais que estão sendo impostas neste país, aumentando a desigualdade social, e as grandes empresas de comunicação do país. O que a crítica se faz é ao ridículo do governo, que aí é difícil para jornalistas importantes do país ficar concordando que o aquecimento global se deve ao fato dos termômetros estarem mais perto do asfalto, que disse Ernesto Araújo em uma reunião no Itamaraty. Então, eu acho que é também isso. Há uma posição dúbia aí, não, porque a política econômica do governo Bolsonaro, ela tem o apoio de toda a mídia brasileira. Eu não vejo nenhuma crítica. A crítica se faz quando o Congresso Nacional, principalmente a Câmara de Deputados, toma alguma posição de frear alguma coisa, ou a reforma tributária, ou a reforma da Previdência, ou as privatizações que vêm por aí. Então, eu acho que também tem isso. A mídia não está tão contra a parede assim, porque a grande mídia está toda a favor do governo Bolsonaro na sua política econômica. Parece que são dois governos. A impressão que você tem que... Uma coisa é o ridículo do ministro da Educação cantando Singing in the Rain e coisas do gênero. Outra é a política econômica e a política ligada à repressão policial. Ou seja, 3 meses de denúncias da Intercept, o que aconteceu com o atual ministro da Justiça, o que aconteceu com o chefe da Procuradoria, o Dallagnol? Nada. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque há um grande apoio da mídia a essas pessoas. Então, acho que também a mídia não está contra a parede, não é vítima do governo Bolsonaro. Ela é muito responsável, a grande mídia, pelo governo Bolsonaro ter chegado ao poder. Ela é a grande responsável pela criminalização da política no país. Ela criminalizou a política, ela criminalizou os partidos políticos. Então, não tem nenhum vitimismo aí. Eu acho que isso tem de ficar claro, parece que a mídia pode ficar de vítima. Não, a mídia ela só não compra o ridículo, porque o ridículo é demais para comprar. Eu acho que independente de ter grandes jornalistas que estão sendo colocados para a rua, que não é o caso dos que a gente citou aqui até agora, mas no caso, grandes jornalistas que têm sido diminuído o seu espaço nos jornais, etc. Mas eu acho que tem de ficar bem claro que a grande mídia é bolsonarista, sim, até hoje. Moisés, o que te parece essas questões? Que avaliação que tu fez desses casos de censura, não só que eu citei há pouco, antes de fazer a pergunta diretamente à professora, mas a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a exposição de chargistas aqui em Porto Alegre, também a questão do próprio filme do Marighella, né, que não consegue entrar em cartaz, o filme do Chico Buarque, que foi impedido de ser exibido no Uruguai. Eu só queria retomar um pouquinho aqui, só para estar pensando no que a professora estava dizendo, sobre a pauta do Congresso, por exemplo, a pauta das reformas, a Previdência,
as grandes questões colocadas, vamos dizer, pelo conservadorismo, que são pautas do conservadorismo, não são necessariamente do Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro não sabe o que está acontecendo, entendeu? Ele não sabe o que significa a reforma da Previdência, ele não sabe o que significa juro baixo. Por exemplo, baixar o juro. Por que baixar o juro? Porque a economia está morta, né? Não tem inflação porque a economia está morta. Quer dizer, tudo isso aí. Essa realidade é uma coisa que ele desconhece certamente. O Bolsonaro não tem capacidade de percepção mínima do que está acontecendo. Vamos combinar que não tem. Então, essa pauta que a professora fala é uma pauta conservadora, que é uma pauta do Rodrigo Maia, uma pauta do Paulo Guedes, é uma pauta da Globo, é uma pauta conservadora que estava aí há horas e em algum momento tem que fazer andar. O que eu me pergunto é o seguinte: qual é a base do Bolsonaro? É esse 18%, 20% que ele tinha lá na origem, antes da facada? Essa é a base. O que vai acontecer? Pode ser uma ruptura quando, depois da reforma da Previdência, por exemplo, a economia não reagir, porque o contexto internacional não é bom também. Pode haver uma ruptura, porque tu vê agora, tu citaste os jornalistas que saltaram fora, tu pega o Major Olímpio, está saltando fora. Tem aquela senadora do Mato Grosso, que dizem que é o Sérgio Moro de Saias, não me lembro o nome da moça, está saltando fora. Estão brigando com os filhos do Bolsonaro. E a pergunta que se faz é o seguinte: tu tem, nesse contexto de hoje, que ele é diferente da ditadura e de outras circunstâncias, uma situação em que a grande pergunta que se faz é: por quanto tempo uma família com essa configuração se mantém no poder? Essa é a grande questão, né? Eu um dia lancei assim uma notinha como provocação: se os filhos do Bolsonaro leram alguma coisa sobre destinos de filhos de déspotas, por exemplo, o que acontece com eles? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Tu pega toda a liderança de direita, tu pega Jucá, Aécio, Fernando Henrique, que dá entrevista de vez em quando, mas tu pega todos eles, o Serra, o Alckmin, todos os golpistas, eles acabaram em pouco tempo, em 3 anos de golpe. Então, o que vai acontecer com os Bolsonaros em determinado momento, quando houver essa ruptura dessa cumplicidade com ele dos empresários, por exemplo, que a Mônica Bergamo colocou, acho que ontem ou hoje na Folha, não me lembro, que os empresários já estão explicitando esse descontentamento com ele, que sabe que ele não consegue governar. Mas eu quero, me desculpa que eu fugi para o outro lado, o negócio da imprensa, que tu quer saber qual foi a tua pergunta? Eu queria com que avaliação tu faz esses episódios que não vêm diretamente do governo, mas que fazem parte desse ambiente. Aí eu concordo com a professora que ele é de um contexto, vamos dizer assim, a discussão técnica sobre a Amazônia, por exemplo. O que está acontecendo? Tu pega, liga a televisão e diz assim: as queimadas resultam disso ou daquilo, do não sei o quê. Não, as queimadas resultam, no macro, de um estímulo às queimadas. A destruição da floresta, porque o contexto todo é de estímulo a essa transgressão. Então, a censura ela é resultado de um ambiente que te incentiva a fazer censura em Porto Alegre, no Rio, em qualquer lugar. E isso aí a tendência é crescer. Eu estava me lembrando, Luiz, que em 2016 o TSE censurou propaganda de campanha municipal na televisão. Ou tentou, não me lembro se conseguiu, porque achava... Tinha gente dizendo que não devia, mas o que é o que não deve? Isso aí não pode ser exercido por um controle dessa forma. Não é assim que se é. E a justiça, nós tivemos o exemplo por interferência da justiça, o ano passado, de censura de manifestações nas universidades, que depois mandaram baixar a bola, né? Mas nós tivemos. Então, isso aí vai sendo naturalizado, como você diz, né? Como aconteceu lá. A professora Célia citou o caso do DIP, né? Que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo lá. Uma coisa que também, para fazer uma comparação, assim, um censor que nós tínhamos aqui era o Alberto André. O Alberto André era considerado um modelo de jornalista, foi presidente da ARI, da Associação do Rio Grandense da Imprensa, por muito tempo, e era uma figura respeitadíssima. E o Alberto André foi censor do Estado Novo, aqui em Porto Alegre, que censurava principalmente notícias de guerra, essa coisa, né? Mas ele foi censor. Então, qual é a diferença daquele período para agora? É difícil fazer essa comparação. Mas eu gosto de participar da professora Célia, porque ela me assusta muito. Desde os primeiros debates que a gente participou, antes mesmo do golpe, a professora, tudo que ela diz acontece. Então, espero que ela não diga nada de muito grave hoje aqui, porque é uma coisa que é a realidade
que ela consegue antever, assim, é uma coisa muito assustadora. Pois é, já para o encerramento do nosso programa, eu queria perguntar justamente isso para vocês. A última pergunta que fica para cada um. O que vocês acham que vai acontecer agora? Bom, isso é covardia, né? Porque o Moisés diz uma coisa dessa e me pergunta o que vai acontecer agora. Eu concordo com Moisés sobre a questão da família Bolsonaro. É muito particular esta questão. Acho que enquanto tiver uma base popular apoiando o Bolsonaro, enquanto ele servir aos interesses, eu acho que ele se mantém. Acho que não há uma rapidez, porque há certas interpretações que dizem que o Bolsonaro não se mantém mais um ano. Mas o Bolsonaro não fez nada até agora. Além de acabar com o horário de verão, o que ele fez? Nada. Nada. Ele disse coisas e conseguiu acabar com as pessoas com qual ele apoia. Apoiou o nazifascista italiano perdeu as eleições, está apoiando o Likud em Israel, está perdendo as eleições, apoiou o Macri na Argentina, perdendo as eleições. Ele não fez nada até agora. Agora, o governo dele fez. Tem tentado fazer. E o governo eu acho que o Rodrigo Maia está servindo de primeiro-ministro claramente do governo, em termos de impor as políticas econômicas, porque a questão que nós estamos frente a uma crise terrível do capitalismo, e que democracia e capitalismo não conseguem mais conviver. Essa é a grande verdade, essa é a triste verdade que tem sido discutida. Então, cada vez menos. E a democracia, nos últimos décadas, na América Latina, inclusive, entregou mais do que o capitalismo esperava que ela entregasse. Entregou mais direitos sociais, direitos políticos, abertura. E agora nós temos... O capitalismo não consegue manter a sua acumulação com esse nível de democracia. Então, é muito bom que tenha um Bolsonaro absolutamente autoritário, fascistoide, desmiolado, de um lado, e um grupo absolutamente racional e claro do outro, que sabe exatamente o que quer fazer e está fazendo. E com o ministro da Economia e com o Rodrigo Maia, que está trabalhando, está se movendo como um primeiro-ministro nesse governo. Então, eu acho que eu não vejo... eu não tenho esse otimismo que alguns grupos e alguns pensadores têm, que isso aí vai acabar muito rápido. Acho que não. Mesmo que eu não sou economista, mas eu acho que a ideia que a reforma da Previdência vai trazer algum crescimento econômico imediato, muitos economistas, mesmo conservadores, dizem que não vai trazer. Então, a crise econômica é muito maior, ela é provocada por um conjunto de questões muito complexas, e eu acho que não é a crise econômica que derruba o governo. Eu tenho a sensação que nós temos ainda anos pela frente lutando contra um governo muito conservador. Que a esperança seja 2022, mas eu acho que esse projeto conservador, não sei, as coisas mudam muito rápido, vai mudar na Argentina, não sei o que vai acontecer, mas o projeto conservador que se estabelece, e mais do que conservador, o projeto reacionário que se estabeleceu com o Bolsonaro, eu acho que ele veio para ficar, para muito tempo. A gente, cabe à sociedade, às forças políticas reagirem ou não, mas isso eu não sei, eu não sou uma pessoa esperançosa, não. Moisés. Eu tenho uma grande questão, assim, como jornalista, que eu acho que é uma pauta também abandonada pela imprensa. A professora fala da questão dos jovens, por exemplo, né? Quem está dentro da universidade sabe como é que está esse ambiente, como é que esse pessoal se comporta. E eu tenho, assim, amigos lá dentro da URGS mesmo, que dizem que tem um clima, assim, e eles falam isso mesmo, um clima depressivo em relação às expectativas dos jovens.
Não sei se é exagerado. Não acho exagerado, então, não. essa para mim é a grande questão. Porque quem é que dá potência para uma resistência? É a rua, não tem... Nós descobrimos com mídias, com redes sociais, com tudo, com o mundo virtual que está aí, nós descobrimos que as coisas acontecem no real e é na rua. Então acontece na Argentina, assim, em Hong Kong, em Moscou. Quem vai mudar alguma coisa é quem vai para a rua. E quem vai para a rua e quem dá potência para a manifestação é o jovem, não é a gente da idade, não sou eu, não somos nós. Quem vai dar a dimensão de uma resistência, como deu nas diretas, no impeachment do Collor, e até no golpe contra Dilma, porque as ruas tiveram participação importante, né, mobilizadas no rastro de 2013. Quem vai dar a dimensão da resistência é a rua, e a rua nós não temos hoje. Se tu vai hoje para uma manifestação na esquerda democrática, em qualquer circunstância, agora, por exemplo, teve uma convocação de uma manifestação de estudante, por exemplo, não sei o que aconteceu, eu quase fui, mas não fui, e eu vou a muita manifestação. E a minha sensação, eu falo aqui, eu não tenho essa condescendência, essa coisa de gente que diz assim, pô, o jovem, não sei o que e tal. Não, eu quero entender o que está acontecendo. Nós vamos em manifestação, tu vai, a professora vai, nós chegamos lá, são as mesmas pessoas, são as mesmas caras. Tu tem quase uma intimidade com as pessoas que participam de manifestação, no BRIC, na esquerda democrática, em qualquer lugar. Então a minha pergunta é, o que está acontecendo com o jovem? E quando eu pergunto o que está acontecendo com o jovem, tu tem que pensar que, em relação a 2013, por exemplo, as pessoas estão 6 anos mais velhas. O cara de 2013 não é o mesmo hoje, ele é outra cabeça, ele está pensando em outra coisa. Ele circunstancialmente participou daquela manifestação. Eu fui no lançamento do livro do 2013 do Alexandre Halbrecht, que é um bom livro com depoimentos sobre 2013. Eu fui no lançamento do livro. As pessoas que estão lá, em grande maioria, há mais de 50 anos. Não tinha jovens. Então, isso aí, para mim, é a grande questão. Onde é que estão os jovens? Não precisa ser o jovem de 68, não precisa ser o cara pintada. Onde é que estão os jovens? Onde é que é o jovem que saiu até 2013? Onde é que se meteu? É outra geração, assim como tu vai dizer, quem elegeu o Olívio, o Tarso, o Colares e tal, foram outros jovens. O jovem não é uma categoria, né? É uma passagem. É uma passagem. Quer dizer, o jovem, nós estamos falando aqui e as pessoas estão, né? Então, a cabeça delas está mudando e tal. Mas eu acho que o jovem brasileiro, eu vou dizer aqui agora, correndo todo o risco, assim, eu vou correr o risco de dizer, eu acho que o jovem envelheceu muito rápido, esse jovem, essa geração. Mas, Moisés, tem uma coisa interessante. Há 2 anos atrás, houve uma manifestação fantástica, esperançosa, que foram as ocupações nas escolas secundárias. Isso que mais impressiona. Onde estão... A tua mesma pergunta, onde é que está aquela gente que fez aquele movimento tão fantástico? Como é que eles desapareceram? São Paulo foi um movimento extraordinário. Aqui em Porto Alegre, nas universidades. Sim, a gente fez várias matérias sobre esse movimento aqui. Eu fui convidada por vários grupos que estavam ocupando, inclusive a Fabico, para ir conversar com as pessoas. As pessoas... Eu pergunto assim, onde é que está aquela gente que fizeram as ocupações? Que era uma ideia nova de política, era uma ideia nova de se relacionar um com o outro. Era cheio de novidade aquilo, era encantador ver aquelas pessoas. E onde é que eles estão? Eles têm 20 e poucos anos. E é interessante porque a ocupação ela é inspirada, pelo que eu sei, no modelo chileno, né? Então, lá no Chile eles conseguiram, porque tu tem... O Chile é uma coisa interessante, né? Tu tem um centro-esquerda, uma esquerda, uma Bachelet, daqui a um pouco tu tem o Pineda, eles vão se alternando no Chile de uma forma muito interessante. Mas o que acontece no Chile é que com as ocupações se criam lideranças a partir dessa juventude aí, inclusive com representação política. Isso que eu ia dizer. E no Brasil acontece o refluxo, porque as manifestações de 2013 levam para o conservadorismo e para o golpe, ao contrário de outras manifestações. Quer dizer, nós regredimos, nós temos um caminho regressivo, né, em que as pessoas envelheceram, os jovens envelheceram muito, muito cedo, nesse sentido, politicamente, eu acho, de perspectiva. Então, o que tu teve no Chile, representação política que tem até hoje jovens
que ocuparam representação política. No Brasil, a renovação, entre aspas, se deu pela direita e não pela esquerda. Quer ver uma coisa? Existe uma... Eu acho que as pessoas são muito iludidas com pessoas nas ruas. Assim, 2011, a famosa Primavera Árabe, não? Ou a Primavera Europeia, ou... Occupy Wall Street. O Wall Street. Onde alguma coisa aconteceu dali. Em 3 lugares aconteceram coisas dali. Na Espanha, na Tunísia e no Chile. O que aconteceu nesses 3 lugares? Nesses 3 lugares, as manifestações de ruas se tornaram políticas, em termos de partidos políticos. O 15 de maio, que ocupou... O 15 de março, perdão, o movimento 15 de março dos indignados, que ocupou a Praça del Sol em Madrid, se tornou o Podemos. Os grupos que se organizaram contra o regime autoritário tunisiano se tornou o partido político que está ganhando a eleição agora, por sinal, acho que foi essa semana. No Chile, o Partido Socialista e o Partido Comunista estavam organizados. O Chile tem os partidos políticos mais bem organizados da América Latina. Eles se mantêm muito forte. A menina, que eu não me lembro mais o nome dela, que era uma jovem, muito jovem, que foi a líder do movimento estudantil, era um movimento estudantil com uma ideia clara, uma proposta clara, era acabar com a privatização das universidades e universidade paga. Então, a Camila Vallejo. Né? Camila Vallejo, exato. Se torna deputada federal, não é mais deputada nacional no Chile. Então, nesses 3 lugares, houve uma politização das ruas, em termos de partidos políticos. No resto não aconteceu nada. O Iêmen foi um dos mais bonitos momentos das manifestações de 2011, foi o Iêmen. As praças de Sana eram uma maravilha. O que está acontecendo lá? A direita ocupou esse espaço. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu na Líbia? Então, na verdade, ali teve uma virada, e a virada para questões mais democráticas, mais progressistas, aconteceram via partidos políticos que se criaram. Se criou o Syriza na Grécia também. Mas aqui, Célia, a renovação no Brasil é a Tabata Amaral, quer dizer... Pois é, não, mas assim, o modelo Tabata, para mim, ele é perfeito para o nosso cenário todo, né? Tu não tem nenhuma... Se não consegue, se eu perguntar aqui, vocês não conseguem dar um nome da esquerda nacional que ganhou alguma projeção política de ocupação de espaço institucional, que tem de representação. Anos. Não tem. E os que tinham desapareceram. Então, a Tabata, para mim, ela é um modelo que vai se repetir na eleição municipal agora. Eu acho que dá para se preparar, que vem muito essa coisa aí que chamam de... a Célia que sabe, esse centro-direita aí disfarçado, isso aí é uma coisa que vai se projetar muito, porque eles descobriram qual é o caminho. Sim. E é com muito dinheiro, muito envolvimento dessa classe média que ajudou no golpe. Quer dizer, tem toda uma estratégia muito deliberada, muito bem armada, que nós já temos representantes, grandes representantes. E tem gente que tu não sabe nem quem é. E tem gente que se projetou politicamente e vai ganhar espaço nas eleições municipais, porque o município vai ser importante para essa direita, para a ocupação da questão de especulação, ocupação urbana, a questão toda do solo, dessa coisa. Quer dizer, os municípios são decisivos, São Paulo, Porto Alegre, né? E a liderança desses jovens que vão aos Estados Unidos fazer uns cursos lá, né? Estão se preparando. Sim, mas a liderança dele chama-se Luciano Huck, né? E ele pode ser o candidato de 2022. O governador agora andou com ele há pouco. Sim, o governador, foram viajar. O governador só não é o candidato, porque o PSDB ainda não vai ter força de recuperação e é muito jovem. Mas ele está sendo preparado para ser certamente está. Moisés, professora Célia, muito obrigado pela participação aqui no programa. A gente poderia ficar, com certeza, mais um bom tempo debatendo pela qualidade da conversa que foi esse programa de estreia, mas nós vamos ficando por aqui com o de quinta, né, o podcast da Rede Colmeia do Sul 21. Um abraço a todos que estão ouvindo a gente ou vendo esse programa e até a próxima. Obrigado.